E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Seguindo aqui, então, a gente vai trabalhar mais alguns dos problemas dos solos tropicais, tá? Para a gente fechar a conta aí dos solos, né? Então, o próximo, né, além de laterização, lixiviação, a gente tem a vossoroca. O que é interessante é que vossoroca vai ser o extremo da erosão. Então, ó, todos os que nós vamos falar aí, ó, erosão laminar, sulcos, ravinas, vossoroca, todos eles são tipos de erosão, tá? Então, falou em erosão, transporte de solo. Beleza? Tranquilo? Então, como que eu vou transportar o solo? Ó, basicamente, a água, tá? A água da chuva, a água das enxurradas e assim por diante. Beleza? Então, a primeira coisa, a erosão laminar é a fina camada superficial que vai ser transportada. A erosão laminar, ela é muito difícil de se detectar, né? Por quê? Exatamente porque a lâmina superior do solo que vai ser transportada, e como que você vai conseguir medir isso, né? Não dá para você ter uma certeza sobre isso. Então, como que a gente conhece, como que a gente reconhece a erosão laminar? Bom, a gente vai reconhecer ela exatamente quando uma plantação ficar desse jeito, né? O que que aconteceu aí, ó? O cara deve ter feito, né, o tratamento do solo, preparou o solo todo certinho, plantou uma vez, top, né? Plantou duas vezes, top, né? E aí ele continuou. Por quê? Não sei se você parou para pensar, mas que nem quando você faz o tratamento do solo, a análise do solo, você não precisa de fazer isso toda vez que você vai plantar, né? O solo aguenta mais de um plantio. Então o cara foi passando, né? Mas acontece que em um dado momento ele deve ter deixado o solo exposto, choveu e aconteceu a erosão laminar, né? Pode não ser em apenas uma chuva, tá? Pode ser um pouco mais. Então a gente vai notar o seguinte, ó, nessa imagem aí, a gente vê que o plantio dele ficou meio falho, né? Ficou parecendo tipo minha cabeça, ó, né? Tá quase a mesma coisa, tipo, um monte de falha ali, uns lugares faltando, né? Chega a dar dó. Eu tô falando da plantação agora, tá bom? Então acontece o seguinte, ó. Aqui a gente nota que por que, que não pegou aqui, por que, que não nasceram aqui as mudas, né? As sementes não germinaram aqui onde o cara plantou. Bom, exatamente porque o solo dele está muito pobre e essa primeira camada então foi retirada, tá bom? Isso a gente chama de erosão laminar. Então, a erosão laminar é quando eu transporto uma fina camada da superfície ali, né, do solo. E ela é quase impossível de ser perceptível assim a olho nu, né? Como você vai perceber isso? Quando você faz uma análise do solo, né? E daí a gente parte já, digamos assim, para o primeiro, que já seria preocupante, né? Os sulcos. Então, ó, trilhos criados por gado são aprofundados, direção majoritária das enxurradas. Então, tipo assim, ó, sempre que você tem um sítio, uma fazenda, né, onde o gado anda, porque as vaquinhas andam em fila no pasto, né? Ou então, quando o cara faz uma estrada, um percurso, basicamente onde o solo fica exposto, a gente vai ter o solo sendo transportado de modo mais fácil, né? Então, logicamente, que isso vai começar a criar uma direção majoritária aí que a água toma, né? E vai começar então a escavar. Bom, eu não gosto de utilizar definições assim exatas para esses termos, né? Porque existe uma discussão de qual é o tamanho de cada uma e tudo mais. Mas existe o seguinte: quando você nota então que houve ali um transporte do solo até 15 centímetros, a gente chama de sulcos, tá? Como eu já disse para vocês, eu não gosto de usar essa definição. Se eu não me engano, são os caras da Unesp que usam essa, de 0 a 15, né? Então, fica só para mencionar, tá bom? Por quê? Porque tem estudadores de outras áreas, de outras universidades que vão utilizar outras medidas, tá? Então, não existe um consenso. Então, nunca vai cair para você no vestibular que um lugar que foi escavado 20 centímetros, ele é o quê?
né? Isso não vai cair, tá bom? E daí a gente tem as ravinas, ó. Então a ravina, qual a diferença do sulco? O sulco vai ser então quando você nota essa direção majoritária mesmo da água, né? No caso aqui da imagem, ó, você pode ver que o cara fez uma estrada para passar aqui do lado da cerca, né? Mas aí o solo sempre vai ficar exposto, porque ele sempre vai passar de carro. Então a água da enxurrada passa aí e transporta mais fácil, né? Qual a diferença para ravina? A ravina, a gente tem um aprofundamento daqueles sulcos, né? Você começa a ter os primeiros buracos de grande porte, né? Você bem pode ver aí, tipo, se você tiver tentando passar de carro aí, né, no meio de um pasto, de alguma coisa assim do tipo, você não vai conseguir, porque isso aí é muito profundo, né? Então não dá. Segundo aquelas medidas lá que eu falei para vocês, a ravina seria de 15 a 50 centímetros de profundidade, tá bom? E daí a gente passa para a vossoroca. A vossoroca seria com mais de 50 centímetros de profundidade. E quando fala mais, é meio que tema livre, tá ligado? Tipo, é mais, bem mais mesmo, sem dó. Por quê? Porque a gente tem a formação de crateras até que podem chegar até o lençol freático, como essa, né? Não sei se você observou muito bem aqui na imagem, isso aqui é uma casa, né? Temos casas aqui do lado. Isso aqui era um rio que passava aqui? Não, não. Isso aqui, na verdade, é o lençol freático exposto já, né? Então você transporta o solo, tira tudo que tem aqui e isso vai ser um grave problema. Por quê? Como que você vai conseguir solucionar um problema desse aí? Joga mais terra? Então, é muito, muito difícil mesmo, né? Já precisa de uma quantidade de recurso, de máquinas e tudo mais que não é qualquer pessoa que tem. Beleza? E daí a gente vai para a salinização. A salinização é o aumento de salinidade do solo, tá? Então, quando você vê um solo como esse aí, ó, claro, né, bastante branco, você pode ter certeza que nesse solo aí tem muito sal. Por quê? Porque é branco? Não, porque toda a vegetação está morta, né? Porque as plantas não vão conseguir sobreviver, se sustentar muito bem em ambientes com muito sal. Tem aí algumas plantas que se sustentam, né? Que são as que a gente vai encontrar principalmente no litoral. Então aquelas árvores dos mangues, coqueiro, né? Conseguem resistir mais ou menos ali uma concentração de sal. Porque nessa região aí, ó, você pode ter certeza que a concentração de sal é maior do que na região litorânea, tá? Por quê? Porque o solo tá branco. Olha só isso aí, que dó, que pena, né? Essa graminha aí, ó, em uma região com solo fértil, nossa, ela toma conta de tudo, ela alastra, né? Agora, no sal, ó, ela tá aí e não vai dar conta não, ela vai morrer. Já era, jogo perdido para ela, né? E como é que isso vai acontecer? Basicamente, quando você pega regiões que são muito quentes e com déficit de chuva, ou seja, que não chove o tanto que deveria, vamos trocar de novo. Ou seja, regiões semiáridas, regiões áridas, ou então regiões que são tropicais, mas com pouca chuva, né? O que, que vai acontecer então? Ó? Quando eu jogo a água tem sais, tá? Não tem dessa. E sais, eu quero dizer sais minerais e principalmente tem sal também. Então, quando a gente irriga uma região, você joga a água, ela vai lá, vai, né, permear pelo solo e tudo mais, só que depois ela vai evaporar. Quando ela evapora, os minerais dela vão ficar, né? Como o sal, por exemplo. E daí, se você não tem uma sequência boa de chuva para dissolver esses sais, para levar embora, sim, através da lixiviação, se você não tiver uma boa quantidade de chuva, o que, que acontece? O sal se concentra no solo. E daí, logicamente, que nós perderemos, então, a fertilidade desse solo, né? Você bem pode ver, isso aí é uma imagem do Mar Morto, olha só, dá para ver o fundo, né, branco de concentração de sal, né? O Mar Morto que não é um mar, tá? Ele é um lago de grande porte, e, além de tudo, ele é uma depressão absoluta. As depressões absolutas são mais baixas que o nível do mar. O sal, como ele é solúvel, a água leva ele para os lugares que a água vai,
e a água sempre vai para o lugar que é mais baixo. Por isso, todas as depressões absolutas, que estão abaixo do nível do mar, elas serão, então, terão uma concentração de sal muito grande, tá? Além de tudo, elas vão ser mais quentes que o normal, tá? Por quê? Lembra daquela questão da atmosfera? Quanto mais eu desço na atmosfera, mais quente fica, porque tem mais atmosfera, então o Sol consegue aquecer, transportar, né, transferir o seu calor para a atmosfera de modo mais eficiente, e no alto da montanha ele não consegue fazer isso. Nas depressões absolutas, então, que são mais baixas que o nível do mar, o Sol vai fazer isso de modo ainda mais eficiente, né, causando um grande problema. Beleza? E daí a gente tem o exemplo do Mar de Aral, né? O Mar de Aral que também é um lago muito grande, né? Que a União Soviética utilizou para irrigação em imensas quantidades. A gente tem aqui um antes e depois, né? Eu acho que não espelha a imagem total, né? Para mim aqui está do lado esquerdo a imagem cheia, essa aqui, né? Está do lado esquerdo. Então esse aqui é ele cheião, tal, isso aqui deve ser década de 80, né? Isso aqui já nos anos 90, né? E até atualmente está assim, continua dessa forma. O que, que aconteceu? Eles utilizaram a água para irrigar, acontece que a região do entorno aqui é toda árida, né? Semi-árida para árida até, e acabou gerando uma questão, que arrebentou toda a região. Você aumentou a salinidade do solo e o próprio Mar de Aral, né, o fundo dos lagos, dos grandes lagos assim, eles têm uma salinidade maior que o normal. Por quê? Porque tem água, porque a água vai evaporar, volta lá, evapora, depois volta lá. Nisso ela deixa o sal toda vez ela vai deixando o sal, então aumenta a concentração de sal, né? Então daí o Mar de Aral, que era uma região bastante rica, né, em fauna, flora, até mesmo se tratando de uma região praticamente desértica, né, ele, desapareceu, né, arrebentaram com tudo, beleza? Então quando se tem o aumento da salinidade nos lagos, você pode ter aqui então a redução da vida lacustre, e quando você aumenta a salinidade nos solos, você aumenta a infertilidade do solo, beleza? Isso aí então, senhores. Beijão, tchau, tchau, bons estudos aí para vocês. Fui!